da TV Senado, senhoras e senhores que nos honram com a sua audiência neste plenário. Venho falar hoje, senhora presidente, sobre a leniência em que o governo da presidente Dilma Rousseff trata a questão da mobilidade nas cidades e nos campos. Para não ser radical na observação, diria que, pelo menos, a enxerga com olhos vesgos. Tenho desta tribuna me manifestado inúmeras vezes sobre a logística de transporte, sobretudo na região centro-oeste de meu país, que enfrenta, por ocasião da safra de grãos, inúmeros percalços, tais os gargalos existentes nas rodovias, ferrovias e hidrovias. Impressionou-me, senhora presidente, pesquisa que comprova que a alta dos alimentos é provocada em grande parte pelo chamado custo Brasil. O absurdo é tanto que a falta de infraestrutura chega a triplicar os preços nacionais em relação aos produtos norte-americanos. No plantio, inexiste desnível no patamar de tecnologia empregada aqui, no Brasil, e no agronegócio Yankee, assegurando o continuado incremento da produtividade e repetidos recordes no volume de produção. Já no que tange à infraestrutura de transporte, aquela com que contam os produtores norte-americanos, está anos-luz à frente da disponível para os brasileiros. Essa vasta diferença implica em detrimento do Brasil, custos que reduzem os rendimentos dos produtores e elevam o preço final dos produtos. Imagino, senhores senadores, a frustração de nossos agricultores ao ver que todo o investimento científico e tecnológico realizado não gera a melhoria esperada de competitividade no mercado internacional. Está claro que o culpado é o tremendo atraso no setor da logística. A miopia de alto grau de nossos governantes em relação a esse aspecto, ou seja, o atraso de décadas na matriz de transportes, gera prejuízos na pauta de exportações e aumenta o preço dos alimentos no mercado interno. Isso, para um país que luta contra a miséria e a fome, é, no mínimo, temerário. Segundo uma consultoria especializada nesse setor, a macrologística, 8% dos gastos do brasileiro com alimentos corresponde ao custo do seu translado da fazenda às indústrias, portos e supermercados. Já nos Estados Unidos, apenas 3% do valor desembolsado para o pagamento de uma refeição são usados para cobrir custo com o transporte dos produtos. Para exemplificar, senhoras e senhores senadores, cito a apuração feita em dezembro do ano passado, que detectou que o pacote de 2,5 kg de batata inglesa era vendido em Nova York, veja, senador Mozarino Cavalcante, era vendido em Nova York, 2,5 kg de batata inglesa, era vendido pelo valor equivalente a R$ 4,60, enquanto em São Paulo saía por R$ 12. Vejam, vossas excelências, a extrema diferença na valorização dos preços. O cidadão sente no bolso que o Brasil é um país caro, a inflação de alimentos é real e tem crescido, infelizmente. Não precisa ser especialista para perceber que a alta na mesa do brasileiro é reflexo direto do baixo investimento em logística. Enquanto nos Estados Unidos investem o equivalente a 4% do produto interno bruto, o PIB, em transporte, o Brasil investe apenas 0,5% do seu PIB nesse setor. Além do baixo volume de recursos, o fato de nosso país ter concentrado durante muitos anos quase que exclusivamente os investimentos em rodovias prejudicou a matriz dos transportes. A pequeníssima participação das ferrovias e hidrovias acarreta uma brutal elevação no custo logístico de nossa produção agrícola. Na medida em que a parcela mais significativa da produção de grãos se destina à exportação,
Quanto mais longe uma fazenda estiver dos portos marítimos, maior será o custo de transporte, com o qual o produtor terá que arcar, principalmente se a única opção for a rodovia. Obviamente, por ser a região que concentra a maior parte da produção, o Centro-Oeste suporta o ônus mais pesado. Em meu estado, Mato Grosso do Sul, o quadro de reivindicações vem crescendo pelo menos de um quarto de século a esta parte, tanto para as rodovias quanto para o sistema ferroviário e para o já de muito esquecido sistema aquaviário. Gostaria que ficasse anotada a nossa reclamação, não só com relação à situação do tráfego precário, mesmo tumultuado em todas as rodovias federais, e as cito, a BR-163, a mais dramática, a chamada, entre aspas, rodovia da morte. Deslisonjeiro o recente contrato de concessão desta rodovia no trecho Sonora, Campo Grande. Sonora é a divisa do meu estado com o estado de Mato Grosso. A capital, Campo Grande, cujos trabalhos de início da sua duplicação estão sendo ansiosamente reclamados pela população. Também temos as BRs 262, 267, 158, 060, que precisam de constante atenção. A conclusão da BR-419, o acesso da BR-158 ao estado de Goiás, no município de Paranaíba, pela chamada Ponte Guilhermão, sobre o rio divisório Aporé. Na área de ferrovias, o trecho de Mato Grosso do Sul, que vai de Três Lagoas a Corumbá, está com conservação extremamente precária, desleixada mesmo, pela atual concessionária ALL, ou seja, América Latina Logística. Tia Candinha, aquela que dá notícias a todo instante e às vezes nos impressiona tanto, tem feito circular que a ALL está associando-se à Cosan, empresa paulista que poderá dar-lhe fôlego para uma administração eficiente. Oxalá assim o seja. Há esperança fundada quanto à implantação da ferrovia Norte-Sul no subtrecho Santa Fé do Sul, no estado de São Paulo, a Dourados, em Mato Grosso do Sul, bem como a formalização dos ramais ferroviários Maracaju-Dourados ao estado do Paraná, de Maracaju a Porto Murtinho, importante via para o escoamento da produção de grãos pelo rio Paraguai ao exterior. Além, existe um ramal completamente abandonado em Campo Grande, de Campo Grande a Ponta Porã, a fronteira com o Paraguai, que, se estivessem com tráfego recuperado, atenderia a mais produtiva área de grãos do Estado. Agora, rapidamente vocalizo as promessas palacianas que no curto espaço que lhe reserva a atual administração ficarão ao que eu chamaria, entre aspas, etéreo fugaz, pela sua inconsistência de execução no tempo, que finda em dezembro próximo. O que o governo da presidente Dilma prometeu, a extensão da ferrovia Norte-Sul de Estrela do Oeste, São Paulo, até Dourados, a interligação de Dourados com o Porto Paranaguá, no estado do Paraná, atravessando a chamada região do Cone Sul do meu estado, a Cascavel, no Paraná. Também de Dourados a Porto Murtinho. Esta promessa vã tem sido cunho, tem cunho, asseguro a Vossa Excelência, absolutamente político-eleitoreiro. Senhora Presidente, também gostaria de destacar que a pouquíssima exploração do nosso potencial para o transporte hidroviário gera enormes prejuízos à economia nacional. Pediria a Vossa Excelência que me concedesse mais alguns instantes, senhora Presidente, para que eu possa concluir o teor do meu pronunciamento. Destaco o desinteresse do governo federal, que não tem programa para o desassoreamento do rio Paraguai em seu trecho brasileiro de maior trânsito de embarcações, isso do porto de Corumbá à foz do rio Apa, quando adentra em território da República Guarani. Precariedade que tem causado imensos prejuízos para a navegabilidade de comboios e barcaças que transportam minérios de ferro, manganês e urucum para exportação, principalmente para os países do Oriente. Senhora Presidente, isso constatei em audiências públicas na Comissão de Infraestrutura há cerca de um mês.
quando interpelados por mim e outros senhores senadores, os pretendentes às diretorias da Agência Nacional da realidade de assoreamento do rio e manifestaram apenas respostas evasivas. Se bem utilizássemos os rios que cortam todo o país para o transporte de cargas, poderíamos aumentar em muito a lucratividade em nossa economia, como um todo, diminuir o custo dos alimentos no mercado interno, reduzir os níveis de poluição atmosférica, pois o transporte hidroviário proporciona resultados imbatíveis em termos de custo, de eficiência energética e de níveis de emissão. O país poderia economizar 3 bilhões e 700 milhões de reais por ano, mediante a utilização eficiente do transporte hidroviário. A utilização racional da navegação interna esbarra na falta de planejamento e na burocracia, de tal modo que apenas 7% das cargas brasileiras são transportadas por hidrovias. E os estudos realizados pela Confederação Nacional do Transporte indicam que pelo menos metade da produção nacional poderia circular por rios, desde que tais caminhos estivessem abertos. Senhora Presidente, teria que me alongar um pouquinho mais no meu discurso, mas vou atender à convocação de Vossa Excelência. Dizer que o meu discurso se baseia totalmente na questão de transportes e questões de mobilidade nas cidades. Quero dizer apenas a Vossas Excelências que me ouvem e me honram nesse instante, que a falta de investimento em logística constitui um atentado contra os interesses da nação, tolhe as possibilidades de progresso, compromete as perspectivas das futuras gerações de brasileiros. Senhora Presidente, falei sobre viabilizar as cargas, prejudica as nossas exportações por encarecer o custo das mercadorias produzidas no Brasil. Falo também, senhora Presidente, e vou apenas pedir a Vossa Excelência que esses espaços que eu não tive a oportunidade de relatar aqui sejam pronunciamento, para dizer finalmente que o quadro nas principais cidades do meu estado é idêntico, guardadas as proporções populacionais ao que acontece aqui em Brasília e nas outras capitais do país. Diria, entre aspas, uma bagunça que irrita transeuntes e motoristas e com a total displicência das autoridades e do sistema de segurança no trânsito. Portanto, está mais do que claro que a mobilidade urbana demanda soluções urgentes e deve ser pauta prioritária de qualquer gestor público. Senhora Presidente, reiterando a Vossa Excelência o meu apelo para do meu discurso seja consignado nos anais dessa Casa, agradeço a Vossa Excelência a atenção que me dispensou. Perfeitamente, senador. Vossa Excelência será atendida na forma do regimento.